Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Cruzado Direito, meu nome é Max e hoje a gente vai tratar sobre a cobertura porca que a imprensa tem dado ao caso da tentativa de homicídio do deputado Jair Bolsonaro, né? A palhaçada toda já começou lá atrás, quando o Adélio Bispo, sendo tratado como até hoje ele é, sendo tratado como um agressor, enquanto a imprensa sempre tratou quem faz piada, uma piada, veja bem, você faz uma piada com homossexual, você é assassino, porque piadas homofóbicas matam. Enquanto quando você enfia uma faca do tamanho do meu antebraço no intestino de uma pessoa e gira, você é um agressor, né? A imprensa lá atrás já tentou de todo jeito emplacar a narrativa de que o Adélio Bispo era um lobo, o que eles gostam de chamar de lobo solitário, que era um maluco que simplesmente surtou e resolveu matar uma pessoa aleatória. Coincidentemente, essa pessoa aleatória que ele tentou matar foi o deputado Jair Bolsonaro, o principal candidato a concorrer nas últimas eleições, com forte chance de ganhar e que veio se provar vencedor das eleições, né? E a imprensa continua de todo jeito a tratar o cara dessa forma. E isso acontece, em parte, por aquilo que a gente chama de analfabetismo funcional, em parte por mau caratismo, né? Porque a gente sabe que boa parte dos nossos universitários, e dentre eles estão jornalistas, boa parte dos nossos universitários são analfabetos funcionais. E isso eu não falo de xingamento não, tá? Porque muita gente usa esse termo como um xingamento, uma descrição de fato. Porque o que é um analfabeto funcional? Primeiro a gente precisa saber o que é um analfabeto, né? Um analfabeto é uma pessoa que não sabe interpretar caracteres e associá-los a som de sílabas e daí interpretar o significado das palavras que esses caracteres querem dizer, né? Por exemplo, você botar B-O-L-A, um analfabeto não é capaz de, se você escrever isso no papel, não é capaz de olhar aquilo e saber que aquilo significa bola, e bola é a bola de futebol, né? Por exemplo, vou citar um exemplo. Um analfabeto funcional, ele não necessariamente é analfabeto. Muitas vezes o analfabeto funcional nem analfabeto é ele consegue ler, ele sabe o significado das palavras. Mas o que acontece? Dentro de um contexto, se você apresentar um texto que tem um contexto, que tem toda uma ideia a qual aquela construção argumentativa ou descritiva ela orbita, né? Ela orbita em torno de uma ideia. Um analfabeto funcional não é capaz de captar esse cerne da ideia. Por não ser capaz, ele não consegue entender qual o ponto da questão. Aí isso, infelizmente, 50%, se não me engano, dos nossos universitários brasileiros são analfabetos funcionais. E com a nossa classe jornalística não podia ser diferente. Assim, inúmeros jornalistas fazem isso, não é nem de propósito, é por analfabetismo funcional mesmo. Mas tem outros também que fazem por mau caratice. O que acontece? Mau caratice porque quando você... Quem acompanha o meu canal aqui sabe que eu vivo me atendo e vivo falando pra vocês assim. Foi no vídeo meu, chega assim e falo sobre o significado emocional das palavras, as emoções que as palavras evocam no ouvinte e tal. E eu não faço isso não é por mesquinharia, não. É porque eu sei do peso que as palavras têm na hora que elas são colocadas. Porque toda descrição, toda descrição, ela é parcial. Inclusive as palavras são parciais. É por isso até que eu não acredito em quem chega e fica aquela história assim, eu não sou, na política eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou de centro. Eu não acredito nisso por causa disso. Não, a pessoa, ela está querendo expressar que ela é uma pessoa equilibrada. Mas quem disse que é uma pessoa que é de direita ou que é de esquerda é desequilibrada? Ela não é desequilibrada. Por isso é o indivíduo, ao querer dizer assim, quando o indivíduo quer dizer, não sou uma pessoa equilibrada, eu não estou próximo aos extremos, então eu sou de centro, não existe, não é assim. Não é assim que a coisa funciona. Você não sabe o que está dizendo. E isso no melhor resultado. Na melhor hipótese, você não sabe o que está dizendo. Na pior, você é só um mentiroso, está querendo enganar as pessoas e fingir que você é aquele que deve ser seguido, que deve ter opinião respeitada, porque você não é desequilibrado como todos os outros. Aí assim, quando eu estava dizendo que toda descrição ela é parcial, porque palavras são parciais. Porque toda palavra ela é um recorte da realidade. A prova disso é que quando você vai explicar o significado de uma palavra, você vai no dicionário para encontrar outras palavras descrevendo aquela palavra. Ou seja, a linguagem, ao contrário do que Wittgenstein queria fazer, né? O Wittgenstein ele queria criar uma linguagem que ela fosse fechada, onde você só expressasse exatamente aquilo que você quer expressar sempre. As palavras teriam um significado único. Seria assim, tal palavra significaria sempre aquela coisa, seria bidirecional e não teria outros sentidos acessórios ao termo, enfim. Esse tipo de coisa é impossível, é absurda, por causa do que eu disse, né? Palavras são parciais, porque
como palavras são recorte, pode parecer redundante o que eu estou dizendo, mas é porque é o seguinte, entenda, é uma explicação um pouquinho complicada, mas se você prestar atenção, você vai entender. Toda palavra ela é um recorte da realidade. E todo recorte ele tem que ser parcial, porque você vai ter que escolher coisas que você vai ter que podar, que você vai ter que ignorar, porque não é um recorte, você não está tirando aquele aspecto de um todo. Aí quando você tira, aquilo que você ignora, aquilo que você escolheu, que não é importante porque você escolheu, então é parcial. Então quando a imprensa, veja bem como isso faz relação com o que eu estou falando agora do caso do Adélio Bispo, quando a imprensa escolhe não tocar no fato de que o Adélio Bispo foi militante filiado ao PSOL e que ele resolveu atacar o Bolsonaro por intenções políticas e que esse mesmo cara está recebendo apoio de advogado cuja fonte do pagamento o advogado insiste em não revelar e a imprensa simplesmente ignora esses fatos, esse recorte é parcial, é intencional, como todo recorte, entendeu? É por isso que não existe essa coisa. É por causa dessa correlação, essa ponta que eu acabei de fazer, que não existe esse negócio de eu não sou de direita nem de esquerda, eu sou de centro. Não existe. Isso é bobagem. Quem fala isso não sabe o que está falando no melhor resultado, porque no pior é simplesmente um mau caráter. Dito isso, para você entender o peso das palavras na hora de descrever uma coisa, como muda completamente, dependendo do termo que você usar, eu vou usar um exemplo que eu gosto muito de usar quando eu estou tratando sobre esse assunto, que é uma música, são duas músicas que elas tratam sobre o mesmo tema. Tem uma banda, um grupo de pagode chamado Arte Popular. Ele tem uma música que chama Coisas da Vida, se não me engano. Você pode procurar aí na internet. A letra faz mais ou menos isso. Eu não vou dizer literalmente ali, posso errar um trechinho ou outro, mas é mais ou menos isso. Ele diz assim: todo mundo tem uma lembrança boa, um amor do passado, história para contar. Todo mundo já teve um amor, todo mundo também já deixou um amor, uma coisa assim. O cerne da letra, você vai na internet, você procura, não é difícil de achar não, tá? Porque eu tô tirando tudo aqui de cabeça. Você vai na internet e procura essa letra. E você vai ver, se você não for um analfabeto funcional, você vai entender que o cerne da letra, a ideia que orbita entre toda a construção daquela música, da letra, ela orbita entre tudo aquilo que uma pessoa passa numa vida. Alguém que já teve um amor, alguém que já perdeu um amor. São aqueles sabores e dissabores da vida amorosa normal que todo mundo já passou, né? Esse é o centro da letra. E você vê que é uma construção até boa e tal, muita gente gosta dessa letra. Eu particularmente não gosto, não tenho nada contra quem gosta de pagode, mas essa música em específico eu não gosto. Eu acho ela meio fraquinha e tal. E você pega uma outra letra de um outro cara que trata sobre o mesmo assunto e você vê que a pegada muda por causa das palavras que ele usa. A letra é do Zé Ramalho e o nome da música é Entre a Serpente e a Estrela. Que, aliás, eu não vou esconder aqui, eu sou fã do Zé Ramalho. Entre a Serpente e a Estrela, só no título você já vê que tem alguma coisa clara, né? O que é que fica entre a serpente e a estrela? A serpente está onde? No chão, se arrastando. E a estrela? Está no alto firmamento. O que é que está entre essas duas coisas? Praticamente tudo. Mas todos nós. Quando você vai ouvir o contexto da letra, você vai entender que ele está se referindo a todos nós. E como eu disse, a letra ela trata da mesma coisa. O tema central da letra é o mesmo do Coisas da Vida, né? Sabores e dissabores de um amor. Só que no começo da letra, qual é a primeira frase que ele diz na música, o Zé Ramalho? Ele diz assim, ó: há um brilho de faca onde o amor vier. O que é que isso significa, cara? Veja a pancada que ele te dá logo de cara. Um brilho de faca, ele é uma faca. Você se atém agora ao exemplo do Adélio Bispo, por exemplo. O Adélio Bispo usou uma faca para tentar assassinar o candidato a presidente da maioria dos cidadãos brasileiros e que estava concorrendo contra o partido dele, né, do Adélio Bispo, que ele foi filiado. Uma faca, ela sinaliza dor, morte, sangue, corte e todas essas coisas, todas essas imagens que já vem na sua cabeça, né? Como eu sempre digo para vocês, que as palavras têm peso psicológico. E ele diz que esse brilho de faca vem de onde o amor vier. Ou seja, o que ele está dizendo é que de onde vem o amor, também há um sinal de grande dor que se aproxima por aí. E só nessa frase, só nessa primeira frase da música, ele já é muito mais poderoso. A descrição que ele dá é incrivelmente mais poderosa do que a descrição do Coisas da Vida. Sem contar mais na frente, que você vai ver que no decorrer da letra do Zé Ramalho, ele sempre faz referência a corte, sangue, ninguém sai com o coração sem sangrar, ao tentar revelar o ser maravilhoso entre a serpente e a estrela. Esse ser maravilhoso que ele se refere é a mulher que ele se apaixona, porque como ele é um cantor masculino, né, e ele é heterossexual, ele está se referindo a uma mulher, mas essa letra vale para qualquer sexo, né? Assim, não havia nem necessidade de dizer isso, mas na internet é lasca, o cara tem que falar dessas coisas. Aí o que é que acontece? Você vê, o Zé Ramalho está tratando do mesmo tema que o Arte Popular, mas a maneira como ele descreve dá um peso completamente diferente.
porque ele sabe como usar essas palavras. Não estou nem dizendo que os caras do arte popular não saibam, né? Mas, assim, comparando uma letra com a outra, você vê a diferença da descrição. É isso que a imprensa faz com você. É isso. A imprensa, ela usa determinadas palavras para conjurar emoções no seu imaginário, para fazer você sentir coisas que lá estão ou que não estão, para intensificar a coisa. Enfim, ela tenta fazer um trabalho de engenharia social no seu imaginário. Quando a imprensa diz, quem faz piada com homossexuais mata homossexual, quem discorda de uma pauta, quem é contra que seu filho tenha aula de sexo no jardim da infância, você é homofóbico, e o homofóbico mata o homossexual, então você é assassino do homossexual. Porque, veja bem o salto que ele dá, porque você não quer que seu filho tenha aula de sexo na escola, você odeia homossexuais, você quer matar homossexuais. A imprensa faz isso de propósito, tá? E se você ficar prestando atenção nesse tipo de coisa, se você não se ativer a esses detalhes, você cai na onda, porque você vai ser conduzido por esse furor, por esse por essa engenharia comportamental mesmo, tá? E você soma a isso o fato da maioria dos nossos brasileiros serem, infelizmente, analfabetos funcionais. Uma prova disso eu vou voltar nesse caso, as pessoas vão achar que estou sendo reticente, mas ele é bom para explicar isso que eu estou falando agora. É o caso do Mateuzinho. Minha garganta tá fogo, velho. É o caso do Mateuzinho Consultoria, né? Que lá no meu vídeo sobre a Suécia, quando eu falo lá que a Suécia mudou a cidade de Malmö, eu acho que é assim que se pronuncia, né? Malmö, sei lá. Ela mudou o nome do Natal para celebração de inverno, para não ofender os muçulmanos, como se o fato do Natal se chamar Natal ofendesse os muçulmanos. Eu fiz um vídeo, expliquei lá esse negócio, contei que era uma palhaçada e tal, e o rapaz, o Mateuzinho Consultoria, ele chegou no canal e fez um comentário de que achava que o Estado não tinha que se meter nisso. Aí no outro vídeo eu expliquei, né, eu fiz chacota com o comentário, porque o comentário era ridículo, a ideia é ridícula e absurda, fiz chacota com o comentário, e expliquei e apresentei o que é que estava em jogo ali, né? Eu disse, veja só, no Irã, o que é que eles fazem com o pessoal? E o Irã é só um exemplo. Nas teocracias islâmicas, via de regra, é assim. Quando você não é preso, você é morto. Porque lá eles não aceitam nada de símbolos cristãos e coisas desse tipo. A prova disso é o que o Islã vem fazendo à medida que está entrando na Europa. Um grupo muçulmano comprou o Real Madrid e eles mandaram tirar a cruz do Real Madrid. O Paris Saint-Germain, que é um time, por ter o nome Saint-Germain, ele faz referência a cidade de Saint-Germain, se não me engano, o grupo muçulmano que comprou passou a tratar o Paris Saint-Germain como PSG. Por quê? Para tirar o símbolo Saint-Germain, que é São Germano, para tirar esse símbolo cristão. Ou seja, eles saem de países islâmicos, entram em países cristãos e começam a mudar os símbolos. Aí o Mateuzinho Consultoria chega e faz, não, o Estado não pode intervir nisso. Aí o cara faz, meu amigo, é uma questão de proporção. Não é injusto impedir que um cara venha de fora numa ação política, porque o muçulmano que entra no Ocidente, ele não entra porque está fugindo de sei lá o que. Ele entra por causa da Hégira, que eu já expliquei lá nos outros vídeos, né? Ele entra porque está em Hégira. E a Hégira é uma ação política. Então, se o seu Estado, o nosso Estado aqui, não intervém na criação, o nome do feriado sempre foi Natal. Não foi o Estado que deu esse nome. O nome era esse, desde tempos não imemoriáveis que a gente lembra, né? Desde o ano em que Jesus nasceu. Mas o feriado sempre foi isso. O Estado apenas reconhece. Quando o Estado vem a tratar de deslegitimar o nome que já era Natal, o Estado está fazendo uma ação e ela não é imparcial, ela é parcial. Porque ela está dando espaço para um agente político alterar nossa situação de Estado aqui. Portanto, ao contrário do que você pensa, o Estado está trabalhando contra o cristianismo quando ele faz isso. Ele está trabalhando contra. E você não percebe, porque você não entendeu o cerne da ideia. Você não entendeu o que está em jogo. O nome disso é analfabetismo funcional, que foi o que eu acabei de explicar para vocês. Nego pode achar que, Max, porra, tu tá pegando um Mateuzinho de seta pra poder fazer ele de Judas, ficar batendo no cara. Não é isso não, bicho. É porque o que ele fez é um exemplo claro. E veja, ele mesmo disse, você tá achando que eu não sou de esquerda. Em nenhum momento eu disse isso. Se você prestar atenção, em nenhum momento eu disse, esse cara é um esquerdista ou coisa do tipo. Mas eu achei que era relevante mostrar isso aqui, porque não importa essa coisa, não tem esse negócio de lado não. Assim, claro que o lado importa, né? Ser de direita ou ser de esquerda é relevante. Mas não é monopólio da esquerda ter gente burra, nem da direita, enfim. Isso não é monopólio. Analfabetismo funcional, qualquer um está sujeito, desde que não se dê o trabalho de tentar estudar. E o Mateuzinho foi inventado de dar pitaco sobre um assunto que ele não entende, e o resultado foi esse, entendeu?
Aí assim, não é uma questão de pegar a seta, não me entenda mal não, Mateuzinho Consultoria. Se ficou com raiva, eu lamento, se quiser se desinscrever do canal, fique à vontade. Mas o motivo de eu mostrar isso aqui é só para mostrar para os inscritos e para você mesmo, que esse tipo de coisa que você está defendendo, você acha que é muito centrado, muito equilibrado. Não, o Estado não se mete e tal, mas o seu caso faz muita... Porque em dado momento na sua resposta, eu não me lembro do texto exato, eu estou tirando tudo de cabeça aqui, mas em dado momento da sua resposta, o que é que você diz? Você diz assim: eu mesmo não acredito em Jesus, em Deus, não sei o que, não sei o que. E acho que o Estado... Veja, você revela que você mesmo não tem envolvimento nenhum com a causa, e é exatamente por isso. Como não te convém, então tanto faz, foda-se. É aquela lógica de 1 Reis, se não me engano. 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 a 28, eu acho que é isso. Que é a história do rei Salomão, onde aquelas duas prostitutas que estavam grávidas, um dos filhos dela morre de madrugada, da prostituta A morre de madrugada. Imagina a prostituta A e a B. A, filho dela morre de madrugada, ela troca o dela pelo da B. De manhã, a prostituta B descobre que o filho dela estava com a outra e vai estilar, né? Chega assim: ei, tu pegasse meu filho e tal. Elas vão discutindo e tal, e levam pro rei Salomão. E chegam lá, aí mostra assim, aí uma diz: ó, esse aqui é o meu filho. A outra fala: não, o dela morreu. E fica nesse impasse. O rei Salomão, muito sábio, que não era analfabeto funcional, o rei Salomão chega e faz a seguinte proposta: vamos fazer o seguinte, vou tomar uma decisão imparcial, meio a meio, equilibrado, nem de esquerda nem de direita, muito pelo contrário, de centro. Eu vou dividir esse bebê ao meio e vou dar um pedaço para cada uma. As duas vão ficar felizes. A prostituta A diz: aceito, gostei dessa ideia. O senhor é muito equilibrado, muito sensato. A prostituta A é do Irã, né? Só para poder ficar claro aqui. A prostituta A, gostei, aceita essa decisão aí. Muito boa, muito equilibrado, sensato, Mateuzinho Consultoria total. Aí a prostituta B faz: negativo. Dá esse menino para ela. Eu prefiro que ele fique vivo do que ele morra. Para poder me dar a metade? Não, pode dar. Salomão se ligou e fez: o filho é da prostituta B. Porque se fosse da A, ela não ia aceitar dividir, não. Porque se ela tivesse envolvida com a causa, se ela tivesse amor à verdade, se ela soubesse que existe lado certo, ela não ia aceitar essa divisão, não. Se ela não fosse um Mateuzinho Consultoria, ela não faria um negócio desse. Ela não tentaria ser de centro, equilibrado, nem de esquerda nem de direita. Isso não existe. Isso é coisa de gente mau caráter. Não que eu esteja dizendo que o Mateuzinho seja, como eu disse antes. Você pode ser, na melhor das hipóteses, você é um analfabeto funcional. E na pior, você é um mau caráter. Então é isso, gente. O recado foi esse aí. Eu espero que eu tenha ajudado os senhores aqui com esse texto. Foi um vídeo demorado, foi um vídeo meio desabafo também. Mas é isso aí. Forte abraço para todo mundo e até a próxima.